O ato interreligioso, organizado por várias entidades no último fim de semana na Catedral da Sé, região central de São Paulo, pediu paz, justiça para Bruno Pereira e Dom Philips, proteção da Amazônia e respeito aos povos tradicionais. Para repercutir essa iniciativa e o ato e seus ecos, nós conversamos agora com o pastor Eliel Batista. Boa noite, pastor Eliel Batista. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Espero que todos, né, não só vocês, mas também quem está nos assistindo aqui também estejam bem e engajados aí, animados para a gente poder fazer uma grande transformação nesse país, né? Perfeito, que assim seja. Pastor Eliel Batista, o senhor participou do ato interreligioso no último final de semana, aqui em São Paulo, e o que chamou a atenção é porque é um momento tão delicado que o Brasil vem vivendo, de intolerância, de ódio, né, e várias entidades religiosas lá de distintas vertentes aí, chamando a importância para uma coisa que é básica, pedir paz e amor e respeito ao próximo. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que foi o ato, a sua avaliação e o que vem daqui para frente. Certo, o ato, ele entrou para a história de uma forma extraordinária, né? Porque mais aí 3 anos iam completar 50 anos de quando a Catedral da Sé foi também um marco, quando teve um ato ecumênico, um ato interreligioso também, né, por causa do Vladimir Herzog, né, e ali também fez com que a sociedade se despertasse para aquilo que parece que estava meio adormecido e acontecendo nos bastidores, né, da ditadura. E desta vez nós consideramos que o ato teve essa mesma repercussão e capaz de criar essa mesma onda. A catedral estava lotada, não só por diversas expressões, né, populares, sindicais, civis, né, e também de autoridades públicas, como a população também se engajou nesse ato. Então, isso fez com que também a repercussão dele, né, que foi para a Europa e tudo mais, pudesse abrir os olhos novamente e dizer assim, peraí, nós estamos aqui precisando tomar uma posição, um posicionamento, assumir uma posição como sociedade para que, como disse até o Dom Pedro lá, né, a democracia não vai embora. Né? Então, teremos eleições, para que, de fato, a gente pegue esse caminho da paz e não da beligerância, né? Não da guerra, não da truculência. É muito interessante porque, assim, o vídeo do meu pronunciamento ali na catedral teve muito apoio, mas logo já entra alguém e já é agressivo, uma linguagem pesada, sabe? É esse clima que a gente não vai entrar nesse jogo, é isso que a gente não vai aceitar jamais, porque o Brasil, ele tem a história de ser um povo acolhedor, de ser um povo pacífico, e a gente precisa fazer isso valer. E nós estamos aí tendo índices de violências altíssimos, né? E a população, os grupos minoritários, que a gente, inclusive, percebe que estão sendo cada vez mais excluídos da participação social, eles estão sendo eliminados e isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Nós estamos vendo a barbárie rondando, batendo na nossa porta. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E como que a gente pode fazer frente com isso? Não é usando as armas do mal, mas é usando as armas do bem. É sendo solidários, é sendo pacíficos, é sendo cordatos e tomando decisões que sejam coerentes com isso. Né? E a gente espera que, de fato, tenha sido um despertar da consciência da população brasileira, que mais pessoas se engajem ainda e a gente possa, de fato, fazer uma mudança histórica fundamental a partir desse ato. Pastor, o senhor, na sua manifestação lá no ato, falou da responsabilidade de todos e todas nós quanto às populações que vivem na e da floresta, né? Que, inclusive, boa parte dessas pessoas são populações originárias, populações indígenas. Nesse caminhar que o senhor coloca pela paz, pela justiça, pela dignidade, né? Como praticar essa responsabilidade
para nós que escolhemos, decidimos morar nos grandes centros, nas cidades, nossa responsabilidade para com a Amazônia e com a sua população? Nós precisamos adquirir uma postura de respeito. O que acontece é que essa questão do progresso, da ordem, da industrialização, criou uma certa ilusão em que nós achamos muitas vezes que porque temos determinados acessos e facilidades, nós somos melhores. Não, nós temos algumas facilidades, mas que inclusive isso pode ser uma dificuldade, uma desumanização, se não tomarmos cuidado. E acredito que os povos originários, quem vive na e da floresta, tem muito a ensinar para nós a respeito da humanização, da humanidade, do cuidado, do zelo pela natureza, inclusive do respeito ao próximo, de olharmos para aqueles que estão ao nosso redor, entendendo como semelhante, e não como um estranho, não como alguém que precisa ser eliminado. A sabedoria da e na floresta, ela é tão imprescindível que a indústria farmacêutica precisa dessa sabedoria, inclusive para saber que tipo de erva, que tipo de planta que é possível acessar, quais os animais que liberam o quê, mas só que isso precisa ser feito com consciência. Eu falei no ato, nós precisamos ter consciência de que há uma sabedoria aí que nós que escolhemos viver em grandes centros precisamos. Nós precisamos transformar os nossos condomínios em aldeias, sim. Sabe, de participação coletiva, de termos, sim, não o síndico como alguém, né, que no senso comum vem, é síndico, está levando o dinheiro por fora. Não, da gente ter o senso comum de que o síndico é alguém que está tentando cuidar dessa aldeia. E a gente se sentir responsável, não só no condomínio, mas no bairro. E muitas vezes, nós de grande centro, nós queremos cuidar da cidade inteira e acabamos não cuidando de nada, porque ninguém vai dar conta de uma cidade inteira. Então nós temos sim que formar as nossas pequenas aldeias, e nessas pequenas aldeias nós reivindicarmos tudo que é adequado ali, sabe? Posso... E acho que, sim, pode dizer. Não, por favor, conclua, por favor. É que, por exemplo, a nossa política, né, ela existe uma subprefeitura, mas qual é a relação que de fato o bairro, a região tem com ela? Qual a exigência com o subprefeito? Como que a gente faz? A gente se comporta como uma aldeia? Não, a gente pensa em tantos problemas de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que a gente fica inerte, né? Porque os problemas são muitos. Mas se a gente cuidar da nossa rua, da nossa aldeia, do nosso condomínio, do nosso pequeno bairro, isso já vai, da nossa vila, isso já começa a mudar completamente. E isso a gente vai aprender lá. Pastor Eliel Batista, o senhor tocou num ponto muito importante que nos remete o quão é importante o senso de coletividade, de respeito ao próximo, né? Sem isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum e não vai entender o quanto é importante o meu par aqui próximo, a gente pensar naquilo que nos rodeia e que está próximo da gente. Mediante isso se traz repercutir e trazer esta necessidade do senso de coletividade e respeito ao próximo que está tão distante ultimamente, né? Sim, e aí é que eu, como religioso, considero imprescindível o papel da religião. A religião, em vez de se envolver com aquilo que eu chamaria de uma política pequena, que ela é em busca de poder e simplesmente de um partidarismo, ela lidar com a política, né? Que é exatamente isso, como vivemos em sociedade. Esse é um papel da igreja, e a igreja ela precisa trabalhar cada vez mais na formação da sua própria comunidade. E é ali, a partir dali, que começa a ter esse senso de coletividade que tem tudo a ver com a democracia. Que, aliás, eu aí puxo um outro parênteses aqui, que às vezes a gente confunde democracia com voto, e fica restrito ao voto, e pensa o seguinte, para a gente ser democrático, tudo vai ter que ter votação. Não, para a gente ser democrático, a gente precisa ter respeito e consciência do coletivo, do que é bom para todos, e não daquilo que é bom para mim ou daquilo que eu tiro vantagem.
Então nós estamos, na verdade, falando de uma contracultura. E é papel da religião desenvolver essa espiritualidade em que o amor ao próximo ele é mais importante. Que às vezes a gente diz assim, ama o próximo como a ti mesmo, que é, né, algo que inclusive está, né, na nossa tradição, mas eu gosto de chamar a atenção para uma frase de Jesus que diz assim, ama ao próximo como eu amei vocês. E como que Jesus amou? Ele amou dando a vida. Então é nesse sentido que eu digo assim, quem é capaz de dar a vida pelo outro, no fundo, ama mais o outro do que a si mesmo. Né? Sim. E a gente só vai ver isso, por exemplo, num pai e numa mãe que tem um filho que está morrendo, que está na UTI, que diz assim, não, eu tenho como trocar de lugar, eu quero estar no lugar dele. Porque isso me dá um senso de que o mais importante na vida não é existir, é amar. E aí nós começamos a construir um outro tipo de sociedade. Agora, enquanto a gente pensar em si mesmo, e é aquilo que eu preciso ter como vantagem, vai ser extremamente difícil. Nós precisamos ter uma mudança cultural, a nossa cabeça precisa ser coletiva. É essa sabedoria que nós precisamos trazer, essa coletividade, essa comunidade. E, aliás, eu não tenho problema nenhum da gente, por exemplo, receber informações, conversar e tomar decisões da guerra, por exemplo, lá da Ucrânia. Ok, só que nós temos que pensar na realidade, na concretude da vida. Quais são as guerras que estão nos atingindo aqui e fazendo com que os nossos filhos morram? Essa a gente tem como alcançar. Lá do outro lado do mundo eu não tenho como alcançar. Mas aqui no meu vizinho eu tenho, da minha rua eu tenho, no meu condomínio eu tenho, dentro da minha comunidade de fé eu tenho. Aonde tiver alcance da minha mão, eu tenho responsabilidade. Né? Então, é isso que a gente precisa se apegar. O excesso de informações pode estar nos roubando disso. E a gente tem que, então, começar a ter um pouco mais de filtro e começar a viver a concretude da vida. Né? Esse é o desafio que a gente tem aí. Pastor, o senhor lembrou que esse ato acontece quase 50 anos depois de um ato que pedia por justiça também. Esse ato de agora pediu justiça no caso do assassinato de Bruno e Dom, e lá, há décadas atrás, a mesma justiça era pedida no caso do jornalista Vladimir Herzog, né, no período da ditadura civil-militar. E aí, entendendo esse lugar da comunidade religiosa, independente de qual seja essa comunidade, como lidar com esse processo de justiça no âmbito das religiões e falando também um pouco da simbologia que a gente pode tratar nesse pedido de justiça, nesse caso em específico, que foi o ato, mas em tantos outros que aconteceram recentemente também e ceifaram vidas de pessoas que lutavam por justiça também. Sim, inclusive o ato, um pedido de justiça por Bruno e Dom, mas como representação de todas as vítimas. Né? Eu acho que nas falas ali foram comum a gente dizer isso e dizer que outras pessoas, né, uma semana antes, já de novo havia sido feita uma emboscada com alguns indígenas lá. Quer dizer, era um símbolo para o seguinte: a justiça é imprescindível. E sem justiça não tem como falar de paz. Né? A história nos traz, por exemplo, a Pax Romana. A Pax Romana era uma ditadura, era pelo uso da força, do exército, né, das forças armadas, que colocava e impedia a paz porque ninguém podia abrir a boca, mas tinha que concordar com o império. Isso não é paz, porque isso não é justiça, porque justiça é olharmos para o outro e ele tem os mesmos direitos que nós. Todo ser humano tem direito, e mais ainda, o direito básico, que é direito à vida. O direito à vida é básico para a nossa existência, para o planeta, para tudo. Então, pedir justiça é isso, é direito à vida, e o direito à vida inclui alimentação. Não podemos admitir que existam pessoas passando fome. O direito à vida existe não à violência, não às armas. Não podemos permitir que essa facilidade de armas faça com que as mortes sejam comuns. Gente, hoje nós estamos como sociedade, a gente vê um corpo assassinado, coberto com uma lona, e um monte de gente passando ali. Em qualquer situação, qualquer civilização, qualquer mínimo de sociedade,
era para parar todo mundo e dizer assim, peraí, não, tá errado. Agora nós estamos falando de milhares, nós somos campeões de homicídio. Isso é terrível, não podemos. Então, o papel da religião é fazer frente a isso, não às mortes. Na minha fala eu disse o seguinte, o mundo, a terra, não é de assassinos. A terra é do ser vivente, é de quem vive. Então, é esse que precisa, que tem direito à terra. O assassino não. Então, porque quem mata também está se matando, e aí é um efeito cascata e a gente só fala de barbárie. Nós precisamos fazer essa contramão e saber o seguinte, sem justiça não há paz. E se a gente deseja a paz, e que é prerrogativa, e principalmente da fé cristã, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem quer ser filho de Deus precisa ser um pacificador. Né? Então, nós precisamos dessa justiça aí. Perfeito. Perfeito. Então, conversamos com o pastor Eliel Batista. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? Tudo de bom para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, abraço. Abraço.